Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos, que me acompanham nesse canal Falando a Verdade. Estou com esse rosto aqui de sono porque acabei de acordar, tenho trabalhado 12 horas à noite, então eu venho por meio desta mensagem do Senhor trazer uma revelação para você acerca do dízimo e das ofertas. Sabemos que existe em nosso meio uma grande dúvida acerca do dízimo. O dízimo é obrigatório ou não é obrigatório? Sabemos que a orientação de todas as denominações, da grande parte das denominações, é de que você tem que ser dizimista e é uma obrigatoriedade. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que o nosso Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito da escolha. Podemos escolher entre todas as coisas, inclusive o dízimo. O dízimo, eu vou provar para você biblicamente que ele não é obrigatório, que o dízimo ele é voluntário, assim como as ofertas. O dízimo, ele, para quem não sabe, ele não foi colocado na lei somente. Ele iniciou-se com o nosso pai da fé, Abraão, e também com Jacó. Então nós temos exemplos claros de dizimistas antes mesmo da lei. Então por isso que eu quero chegar a esse ponto depois com você, tá? Vamos fazer a leitura do livro de Malaquias, onde a maioria das pessoas leem, dos líderes religiosos leem, que é Malaquias capítulo 1. Aí você me pergunta, por que o capítulo 1? Porque o capítulo 1 é o menos lido nas igrejas, e o capítulo 1 é muito importante para que você possa entender o contexto. Quando Deus ele fala acerca de trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, em Malaquias 3:10, então Deus ali, ele está na verdade já fazendo uma cobrança generalizada. E no capítulo 1 é importante você entender que Deus ele está cobrando já os sacerdotes, os administradores do templo. Então nós temos que entender que a cobrança ela vem primeiro para o líder religioso. Então Deus nunca antes vai cobrar o seu povo antes de cobrar os seus líderes. Então está aqui. Vamos fazer a leitura do livro de Malaquias no seu capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que Deus fala para os sacerdotes, para os administradores do templo. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, Deus pergunta, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes que desprezai o meu nome e dizeis, em que te desprezamos o teu nome? Aí Deus diz, ofereceis sobre o meu altar o pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Deus, nesse período, ele está cobrando os novos líderes religiosos. Após a destruição do templo de Salomão por Nabucodonosor, houve uma reconstrução do templo pela autorização de Ciro, rei persa, que autorizou os 50 mil judeus que estavam exilados na Babilônia a retornar para Jerusalém, para ali sim reconstruir o templo de Salomão. E através do profeta Ageu e Zacarias, juntamente com Zorobabel, o governador, foi feita a reconstrução do novo templo, né? Que demorou cerca de 49 anos, para ser mais preciso. E essa reconstrução trouxe novos líderes, novos levitas, pessoas jovens que viram seus pais, que tinham testemunho dos seus pais, para assumir o sacerdócio em Israel, né? Da tribo de Levi. Então, esse povo não tinha o discernimento do que era ofertar e dizimar diante do Senhor. Então eu vou explicar para você. Deus aqui está cobrando os sacerdotes por eles receberem as ofertas e os dízimos do povo da nação israelita, pegar essas ofertas e esses dízimos e separar o animal imundo, o impuro, o profano e colocar no altar de Deus, para servir como sacrifício, sendo que Deus ensina na sua palavra que nós devemos oferecer o melhor diante de Deus. Então eles separavam os bons animais para si e os piores para Deus. Existe hoje alguma diferença nisso entre os nossos líderes religiosos?
nós vemos alguma diferença? Você vê a repartição na obra de Deus com justiça? A distribuição da arrecadação ela é feita com justiça? Não, não vemos isso, infelizmente. Então Deus aqui está falando para ele: pega esse animal imundo, impuro que vocês trazem para mim e apresenta aos seus príncipes, para ver se eles vão agradar de vocês, vão se agradar de vocês. Então Deus estava falando assim: nem o seu governador, nem aquele que governa aí vocês, vai aceitar esse animal imundo. Quem dirá eu que sou o Senhor? Por isso que Deus fala para eles: vocês estão desprezando o meu altar, desprezando a minha pessoa. Eu escolhi a vós, Deus disse, aborreci a Esaú, escolhi a Jacó, que é Israel. Então, irmãos, Deus está cobrando o dízimo, na verdade aqui, não é do povo, ele está cobrando dos sacerdotes, da administração. E hoje não é diferente, a administração daquilo que é de Deus, ela é feita de uma forma errada. Infelizmente é a verdade. As pessoas administram erradamente as coisas de Deus. Por exemplo, se eu sou seu pastor, um exemplo, sou seu irmão em Cristo. Se eu sou seu pastor e tenho a administração da igreja, é justo eu ter apartamento com o dinheiro de Deus? É justo eu ter carro de luxo com o dinheiro de Deus? É justo eu ter vários aviões com o dinheiro de Deus? Ponha na balança. O dinheiro da obra do Senhor é para distribuir entre aqueles que têm mais necessidade. 2 Coríntios 9 diz que aquele que contribua segundo o Espírito Santo colocar em vosso coração, não por tristeza nem por avareza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, as referências de Abraão e Jacó que eu falei no início é a seguinte: Abraão voluntariamente deu o dízimo a Melquisedeque. Deus pediu o dízimo a Abraão? Não, ele fez voluntariamente. Jacó, quando ele deita no travesseiro de pedra e tem a visão dos anjos subindo e descendo, e ele disse que se Deus abençoasse ele na casa do seu tio Labão, ele iria de tudo dar o dízimo, de tudo que o Senhor desse a ele, ele iria dar o dízimo. Foi Deus que estabeleceu o dízimo para Jacó, ou voluntariamente Jacó ofereceu o dízimo a Deus? Voluntariamente Jacó ofereceu o dízimo a Deus. Já na lei era necessário ter o dízimo para a sustentação de uma tribo que iria somente servir a Deus, que é a tribo de Levi. Então Deus estabeleceu na lei o dízimo, mas a finalidade era isolada, era local, né? Tanto que quando Josué conquista as terras, em Josué número 14, capítulo de número 14, você vê que Josué reparte todas as terras para todas as tribos, só Levi que não tem uma herança, porque Deus falou que Levi iria habitar em qualquer lugar que ele quisesse dentro de Israel. Levi não teve direito à herança, mas Levi era sustentado por todas as outras tribos, né? Tinha liberdade, porque fazia o serviço da casa de Deus. O dízimo é importante. Você que é dizimista, continue sendo, mas voluntariamente. Não se sinta obrigado a dar o dízimo. Não faça por pressão, não faça para agradar o seu pastor, não faça para ter cargo na igreja, faça por amor à obra de Deus. Você que é ofertante, Deus recebe a sua oferta. Eu escolhi ser ofertante e não mais dizimista, e Deus continua me abençoando. Então escolha uma forma de contribuir na obra de Deus, mas com muito amor e muita alegria, não por pressão. Não faça por pressão, faça com alegria, com amor. E Deus aqui sugeriu para eles fecharem a porta do templo, porque Deus não estava mais recebendo a adoração daqueles homens, e não é diferente hoje. Eu faço uma pergunta, emendando o assunto: quem que fechou a porta das igrejas de Deus? Foi Deus, o homem ou o diabo? Respondeu? Eu digo para você: quem permite fechar a porta da sua própria casa é Deus, porque em Apocalipse 3,7 diz: aquele que tem a chave da porta de Davi, e abre ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Aquele que tem a chave de Davi, abrindo ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Só ele tem a chave das portas, é Deus. Ele é o dono de todas as coisas, o diabo não tem poder para isso. Então Deus está balançando esses líderes religiosos e está revelando às pessoas qual é o real interesse deles. Estão fazendo de você comércio, está fazendo da sua família comércio. Em vez de orar por você, te amar e te visitar, se não consegue te visitar, manda algum representante visitar você, porque eu sei que tem muitos afazeres, principalmente essas denominações grandes.
Cadê? Manda você ir na igreja, irmão, vem aqui para trazer o dízimo. Fica chamando você. Eu conheço amigos que estão falando que o pastor está ligando, que está esperando o dízimo. E ele não foi visitar ele ainda, nesse período de pandemia. Isso é inaceitável. 2 Pedro 2, ali a carta de Pedro, ele fala claramente: nos últimos dias farão de vocês comércio com palavras fingidas, e de já de largo tempo não dormitará desses líderes a sua sentença. Eles vão ser sentenciados, vão ser a consequência desse pecado de transformar o povo de Deus em comércio, vai vir no dia do juízo, não é agora. Não adianta cobrar Deus agora, Deus vai manter o joio no meio do trigo. E é importante que os dois cresçam juntos. Amém? Essa é uma palavra no início desse canal, falando a verdade para você, para sua família. Que Deus abençoe você. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai amado e querido Deus, Senhor, eu peço a tua bênção desde já sobre essa família, sobre o teu povo. Eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora, que ela entenda, Senhor, que essa verdade é para que abrir o entendimento dela, para que ela não seja aprisionada a dogmas, às doutrinas, a prisão de homens, porque antigamente, no passado, os fariseus, eles exploravam as pessoas e colocavam um jugo pesado, Senhor. Mas Deus, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, e conhecer a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz do Senhor Jesus. Dá paz para os irmãos. Papai, Dá paz minha para os irmãos. cabeça. Amém. A minha filha Papai, Esther, a minha cabeça.